não será por falta de transparência que esse país não vai dar certo. Querido companheiro Vinícius Marques de Carvalho, ministro de Estado da Controladoria Geral da República, por meio de quem cumprimento os ministros aqui presentes. Eu quero fazer menção ao dia de hoje. O dia de hoje é o Dia Internacional do Combate à Violência contra crianças e adolescentes. Por isso, eu não poderia faltar, nesse dia de hoje, num ato em que a gente veio reforçar e defender uma criança de apenas 11 anos, que é a Lei de Acesso à Informação, que foi estuprada há pouco tempo atrás e que nós estamos hoje recuperando para que o povo brasileiro veja essa criança se transformar em adulto e viver por resto da vida exigindo que esse país seja cada vez mais sério no trato da coisa pública. Por isso, meu caro Vinícius, eu quero dizer para você que sem a luz do sol as plantas não crescem. Elas perdem sua cor e não geram frutos. Sem a luz do sol, o corpo não produz as vitaminas de que precisa. O humor piora e um pouco do nosso brilho se perde. E se a luz do sol é fundamental para a vida e a saúde, a luz da transparência é fundamental para que o poder público não adoeça nem definhe na obscuridade. A transparência não deixa que a máquina pública morra pouco a pouco nas decisões tomadas às portas fechadas ou nas ações que ninguém tem a decência de explicar. Ela não permite que os dados e os documentos que poderiam salvar vidas, que poderiam ajudar os cidadãos e as cidadãs a exercer os seus direitos, fiquem trancadas a 7 chaves em alguma gaveta de órgão público. Por isso, comemorar os 11 anos da Lei de Acesso à Informação, a LAI, é celebrar a luz que dá a vida e previne as doenças do Estado. É reafirmar que toda a sociedade tem o direito de enxergar às claras e com nitidez o que as sombras do autoritarismo e da tecnocracia querem esconder. É também reconhecer o trabalho da Controladoria Geral da União e de todos os servidores e servidoras públicas que, de um modo ou de outro, trabalham para fortalecimento da transparência no poder público. Sei que o seu trabalho não é fácil, como não foi o do companheiro Valdir Pires, como foi o primeiro-ministro da CGU, e depois o nosso companheiro Jorge Arce, que também representou o governo brasileiro no combate à corrupção. Quase 35 anos após a promulgação da Constituição de 88, ainda nos deparamos com as sombras do passado, com pessoas que acham que o Estado pertence a uma elite dissociada da sociedade, com autoridades que acham que não devem prestar contas a ninguém. Mas a verdade é que sem transparência não há democracia, e o acesso à informação, como um direito fundamental previsto em nossa Constituição, precisa estar cada vez mais presente na vida de cada cidadão e na cultura de cada agente público. Foi exatamente por isso que, ainda no meu primeiro mandato, fortalecemos os órgãos de controle e criamos o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Além de ampliarmos a capacidade de fiscalização, disseminamos entre todos os ministérios e órgãos públicos a cultura do trabalho às claras. O Portal da Transparência, criado em 2004, possibilitou a todos terem acesso detalhado aos pagamentos do governo federal a empresas e a pessoas físicas. E neste mutirão pela transparência, elaboramos a proposta da Lei de Acesso à Informação submetida ao Congresso em 2009. Depois de amplo debate,
Câmara e Senado aprovaram democraticamente a versão final da lei, sancionada e implementada pela presidenta Dilma Rousseff. Os esforços pela transparência garantiram que os cidadãos recebessem sem demoras injustificadas as informações a que têm direito. E for além, mais do que esperar ser consultado, o Estado passou a disponibilizar uma quantidade sem precedentes de informações na internet. Ministérios e autarquias criaram seus portais de dados abertos com informações detalhadas sobre suas áreas de atuação. São dados e indicadores sobre a saúde e segurança pública, sobre setores regulados da economia, contratos governamentais, arrecadação e muitos outros temas. Toda essa história, todos esses esforços nos permitem afirmar: existe um Brasil antes da lei e um Brasil depois da lei. Minhas amigas e meus amigos, não são poucas as mudanças que a Lei de Acesso à Informação e, de forma mais ampla, a cultura da transparência na gestão pública trouxeram ao Brasil. E essas mudanças podem ser vistas nas mais diversas áreas. É o caso do jornalismo. Antes da lei, poucos profissionais da imprensa tinham acesso a documentos que deveriam ser públicos. Eles dependiam, sobretudo, da boa vontade de agentes públicos que, de acordo com seus próprios critérios, decidiam o que podia e o que não podia ser demonstrado. Hoje, o jornalista pode contar com mais informações oficiais, com maior qualidade, para assim exercer melhor o seu ofício de informar a população. Do mesmo modo, foi a lei que possibilitou às entidades e movimentos da sociedade civil, em inúmeros casos, mostrar como o poder público vinha tratando os diferentes segmentos de nossa população. Violações de direitos foram identificadas e, com mobilização social, políticas públicas passaram a ser aprimoradas. Também não teríamos casos como o que foi contado pela nossa companheira Eliana. A verdade é que o acesso à informação é um direito fundamental que ajuda o cidadão a exercer seus outros direitos. Quero, portanto, dar os meus parabéns ao ministro Vinícius de Carvalho e equipe. Vocês têm feito um extraordinário trabalho no fortalecimento da cultura da transparência no governo federal. Tem trabalhado intensamente para engajar estados, municípios e mesmo o setor privado nesses esforços. Também quero ressaltar tudo o que vocês têm feito para que a Lei de Acesso à Informação se torne cada vez mais conhecida pela população e saber que, a exemplo do que ocorreu com a Eliana, ela pode fazer diferença em suas vidas. Amigas e amigos, a transparência, o acesso à informação e as políticas de dados abertos são aliados da vida. E todos nós que sofremos com a pandemia da Covid-19 podemos sentir isso na pele. Enquanto nossos vizinhos, amigos e parentes tinham a vida ceifada pela doença, enquanto as imagens do hospital lotados e gente sendo atendida nos corredores invadiu as telas das TVs e dos celulares, enquanto qualquer pessoa séria sabia da gravidade do que estava ocorrendo, o governo anterior tentou minimizar a situação. Informações eram sonegadas nas coletivas de imprensa. Agentes públicos eram constrangidos para não relatar o que ocorria. E até a página oficial da internet, com os dados da Covid, foi mudada para dificultar o acompanhamento pela população. A tragédia só não foi varrida para baixo do tapete porque as secretarias municipais e estaduais de saúde, no âmbito do SUS, continuaram a gerar e a tornar públicos os dados que precisávamos. Esses dados abertos possibilitaram a especialistas, à imprensa e a uma série de organizações da sociedade civil mostrarem todos os dias informações reais sobre a pandemia.
Os atentados à transparência, contudo, não pararam por aí e foram além da área da saúde. O sigilo de 100 anos, algo que deveria ser uma exceção para proteger justificados interesses do Estado, os direitos fundamentais do cidadão, foi banalizado e profanado. Tentaram deixar a sociedade às cegas, justamente no momento em que o seu olhar era tão necessário para conter a sanha autoritária de quem estava no poder. Mas o sigilo teve pernas curtas. Uma das primeiras coisas que fiz ao assumir a presidência da República, em janeiro, foi dar à Controladoria Geral da União a missão de analisar mais de 200 casos de sigilos atribuídos pelo antigo governo. E solicitei que essa análise fosse feita sem paixões, mas de forma técnica e imparcial, em pleno respeito ao que está nas leis e na Constituição. O resultado é o que nós queríamos. O trabalho resultou na derrubada de mais da metade dos sigilos analisados. Jogou luz sobre as tragédias e os desmandos dos últimos anos. Superou interpretações equivocadas de nossa legislação. E foi além. Gerou enunciados para que não haja mais dúvidas sobre como disponibilizar ou atribuir sigilo a informações de agora em diante. Amigas e amigos, nosso povo e nossas instituições não admitem mais obscurantismo e sigilo. Estou certo de que poderemos sempre contar com a CGU, e ainda mais fortalecida e participativa, a partir do decreto que assinamos hoje, justamente quando comemoramos os 11 anos da Lei de Acesso à Informação. Esse é um dia de comemoração por tudo que já foi feito até aqui, e de celebração de uma lei que transmite uma mensagem clara a qualquer autoridade, a qualquer agente público do passado e do futuro. Não tentem lutar contra a transparência, pois ela vai prevalecer e não vai esperar 100 anos para isso. Muito obrigado.